Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de hoje é número 15, Objeto de Conhecimento Aves, detalhamento do objeto é características gerais e principais grupos representativos das aves. Então, vamos começar a nossa aula? Então, vamos começar a nossa aula de aves hoje. Eu quero chamar a atenção de vocês para um VT bem importante, um VT introdutório de todo o conteúdo que nós veremos durante a aula. Então, anotem aí e vamos assistir. Bem-vindos à majestosa floresta amazônica, um dos tesouros naturais mais incríveis do nosso planeta. Neste vasto e exuberante ecossistema, habita uma riqueza incomparável de aves, tornando a Amazônia um paraíso ornitológico. Cientistas de todo o mundo são atraídos pela diversidade de aves da Amazônia, realizando estudos que desvendam os segredos dessa fascinante fauna alada. Aqui encontramos algumas das aves mais deslumbrantes e singulares do planeta. Das vibrantes araras aos majestosos gaviões, a Amazônia é o lar de uma miríade de espécies fascinantes. Além da sua beleza estonteante, as aves desempenham papéis vitais na ecologia da Amazônia, dispersando sementes, controlando pragas e mantendo o equilíbrio do ecossistema. E não são apenas os cientistas que se encantam com as aves amazônicas. Milhares de turistas e observadores de pássaros vêm de todo o mundo para testemunhar essa maravilha da natureza. Portanto, ao estudarmos as aves da Amazônia, não apenas celebramos sua beleza, mas também reconhecemos a necessidade urgente de proteger esse incrível ecossistema para as gerações futuras. Junte-se a nós na jornada para conhecer e preservar as aves da Amazônia, um verdadeiro tesouro da biodiversidade mundial. Olha que VT mais rico, né? Falando sobre as aves. E eu chamo a atenção aí às aves da Amazônia, que eles deram bastante ênfase. Então, esse grupo aí, o grupo das aves, que é bastante diversificado, é um grupo dos animais vertebrados, pertencente à própria classe denominada aves, caracterizadas por possuírem penas, bicos sem dentes e botando ovos com casca dura. São amplamente distribuídas no que diz respeito à abrangência delas no planeta inteiro, habitando desde regiões polares até regiões tropicais. E ocupam uma variedade de habitat, mostrando aí a adaptação delas a esses diferentes habitats, desde florestas até deserto. Que coisa interessante, né, sobre as aves. Gente, basicamente, nós vamos ver 2 grupos bem interessantes sobre elas, que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver as características dessas aves e apresento aí, olha, o primeiro grupo, a primeira classificação. Esse nosso primeiro momento vai ser a taxonomia da superclasse tetrápoda e a classe das aves, que a gente vai ver hoje como as conhecemos. Existem esses 2 grupos que eu acabei de falar para vocês e que nós vamos conhecer com mais detalhe as suas características e a importância deles atualmente. Então, olha só quem está aparecendo aqui, um convidado. Esse primeiro convidado aqui, ele está representando o primeiro grupo que eu vou mostrar para vocês, que é o grupo das paleognatas. Quem sabe o nome desse indivíduo aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Sim, esse aqui é o avestruz. Então, os avestruz, eles estão aqui, esse indivíduo aqui que está representando esse primeiro grupo, eles chegam, uma curiosidade sobre eles, a mais ou menos 3 metros de altura, de 2,8 a 3 metros, isso aí é o macho. Em algumas culturas existe assim o uso deles de forma para entretenimento, em corridas, que são chamadas de corridas de avestruz. Isso acontece em algumas culturas. A incidência dele, em particular, natural, é na África, mas ele já tem
histórico dele de introdução no nosso território brasileiro, né, em alguns estados também tem corrida de avestruz. Então, chamo a atenção de vocês para o grupo, que é o grupo dos paleognatas. Os paleognatas, esses indivíduos aqui, sendo representado pelo avestruz, é um grupo muito antigo, no que diz respeito a estudo evolutivo. Por isso o nome paleo, que é antigo, e gnatas, que significa mandíbula. Então, são os mandíbula antigo, em contraposto ao próximo grupo que a gente vai ver posteriormente. Mas vamos conhecer um pouquinho mais desse grupo, desses indivíduos, das principais características, de um modo geral, das aves e depois deles em particular, e algumas curiosidades. Vamos nessa? Então, os paleognatas, também conhecidos como ratitas, são representados aí pelo avestruz, que eu acabei de mostrar para vocês, a ema, os tínamos, os kiwis, os casuais e emos. São esses indivíduos aí, como eu falei para vocês, a origem da palavra paleo, né, na etimologia significa antigo e gnatus significa mandíbula. Mas chama a atenção para vocês também para o nosso próximo grupo, que é o grupo mais recente. Agora vamos conhecer o grupo das aves mais recente. Esse grupo é conhecido como carinatas ou neognatas. Então, essas aves, de acordo com estudos filogenéticos mais recentes, são classificados também em dois grandes grupos, as galoânceres e as neoaves. Mas, ouçam, vocês estão ouvindo? Então, está chegando uma convidada muito especial. Oh! E ela vai... Oh! Nossa, que grande! Então, essas aves, elas possuem uma característica bem interessante, que é a presença de uma quilha no externo, na parte dos ossos, que permite que essas aves possam voar. Outra coisa interessante nessa diversidade desse grupo aqui é a presença da penagem bem colorida e exótica nelas. Olha que interessante. Cuidado, hein, bichinha, para não me arranhar aqui, viu? Então, vimos aí as neognatas. Neognata, pelo termo, pela etimologia, neo significa novo e gnata mandíbula. Uma curiosidade sobre esse grupo aí, dentro da etimologia da palavra neognatas, né? Também conhecida, essas aves aí importantíssimas. Mostrei para você um exemplar bem interessante, a gente vai já falar sobre ele, mas posso adiantar que é a arara, viu? Vamos entender um pouquinho sobre a classificação desse grupo mais recente, mostrando para vocês alguns táxons. Então, a ordem, né, as ordens que eu vou mostrar para vocês, que são algumas dentro desse grupo maior, que são das neognatas, são bem, como é que eu posso dizer, questionáveis. Eu trouxe aqui para vocês as mais conhecidas, porque há uma certa divergência desses clados depois que se começou a fazer estudos filogenéticos. Então, as aves se dividem em diversas ordens em famílias e cada uma com características específicas. As primeiras aí são as passeriformes, que inclui as aves como pardais e os canários e corvos. Nós temos também os falconiformes, que são as águias, os falcões e os gaviões. E também temos as columbiformes, que são representados por pombas e rolinhas, mas tem mais. Temos as estrigiformes, que compreende as corujas, as anseriformes, que inclui aí os patos, os gansos e os marrecos, e as psittaciformes, que eu creio que essas aí são as mais populares, que incluem os papagaios, as araras e as cacatuas. Então, o que a gente viu agora foram alguns dos grupos mais importantes dentro das neognatas. Mas por que eu chamei a atenção da divergência dentro da classificação?
porque desde os adventos da tecnologia, que se descobriu o DNA e começou a fazer estudos filogenéticos, alguns grupos que eram agrupados em outro tipo de classificação mudaram de grupo. Então, quando a gente faz uma consulta, faz uma pesquisa em relação a esses indivíduos, nós vamos encontrar certas divergências no que se diz respeito às classificações. Mas essas são as mais populares que eu trouxe para vocês aí na nossa aula de hoje. Vamos continuar aí falando sobre as aves, sobre as características de um modo geral. Nesse primeiro momento vou trazer as características gerais e no segundo momento vou trazer características específicas. E ora eu vou ficar fazendo relação entre uma e outra. Então, de um modo geral, há a presença de penas, como a gente pode observar, na sua cobertura corporal com propriedades isolantes e impermeabilizantes. O que isso quer dizer? Que na pele delas, abaixo da pena, existem glândulas que vão secretar uma substância que vai impermeabilizar essas penas. Eu acho que algumas pessoas já devem ter observado, por exemplo, que as aves elas ficam puxando suas peninhas como se elas penteassem. Na verdade, aquele hábito de ficar puxando a peninha, penteando ela, tentando alinhar as penas, é porque ele está pegando essa glândula que é secretada na pele e está distribuindo ao longo da pena e impermeabilizando ela. Isso ajuda, por exemplo, um pato, quando ele está nadando, a pena impermeabilizada, ela não vai ficar molhada. Isso permite a facilidade dele na natação, sem que a pena fique encharcada, pesada, propiciando uma melhor qualidade no movimento que ele faz na água. O bico é uma estrutura córnea, sem dentes, com funções variadas, funções de alimentação, de comunicação, de construção de ninho, por exemplo. Quem já não viu o tecelão, né? Ou já ouviu falar do tecelão, que é uma ave que tece seu próprio ninho utilizando o bico. Impressionante, ninguém ensinou ele, é uma pergunta que a gente sempre se faz quando observa esse indivíduo, é por instinto, né, de sobrevivência ali dentro do ciclo de vida dele. Vamos continuar aí com as características. Nós temos as patas presentes nesses indivíduos, que são adaptadas para a locomoção, tanto terrestre quanto aquática e aérea também. E as asas, que são membros locomotores especializados no voo com penas modificadas. Essas penas modificadas são chamadas de remiges. E tem também os ossos pneumáticos. Mas o que são as remiges, professora? São também conhecidas como penas primárias, são as grandes penas localizadas nas áreas das aves responsáveis pela propulsão de voo. Isso para aquelas que possuem a propriedade de voar. Elas se distinguem das demais por sua forma assimétrica. Elas têm maior rigidez e maior tamanho. E os ossos pneumáticos também vão ajudar na questão do voo. São ossos ocos, cheios de ar, encontrados nelas, nas aves, que voam. Eles são uma das principais adaptações que permitem esse processo, esse movimento, pois reduzem o peso corporal sem comprometer a estrutura desse indivíduo. Então, vai tornar a ave mais leve e vai propiciar a melhor performance dela quando ela estiver em voo. Para a gente continuar aí, vamos falar sobre a endotermia, que está relacionado ao metabolismo, à fisiologia dela. Metabolismo elevado, quer dizer que se o metabolismo é elevado, a temperatura corporal dela vai ser mais elevada, que garante a temperatura corporal constante. E também elas têm uma dieta variável, por isso elas são onívoras, geralmente composta por insetos dessa dieta, frutas, sementes e néctar também. Tá aí algumas características desses indivíduos, vamos conhecer mais. A visão e a audição delas são aguçadas, são sentidos importantes para procurar alimento, para predar e para parceiros, tanto para predar como também para se proteger de predadores. Tá bom, gente? E o comportamento social, ele é observado também dentro desse grupo. Diversas aves vivem em grupos com complexas estruturas sociais e comunicação vocal.
diversas, não são todas, tá? Mas grande parte delas utilizam essa característica aí importantíssima, que é o comportamento social. E a gente vai observar ela no ciclo de desenvolvimento, que eu vou exemplificar mais adiante. Mas vamos continuar aí falando sobre a reprodução das aves. Então, na reprodução delas, a fecundação será interna, gente. Fecundação interna, onde tem a união dos gametas masculino e feminino. Elas vão ter essa característica da oviparidade, que significa postura de ovos com embriões que se desenvolve fora do corpo materno, e aquela característica da sociabilidade, ela vai ser observada aqui, por exemplo, no cuidado parental. Isso vai variar entre as espécies, desde a incubação dos ovos até o cuidado com os filhotes. Fazendo um adendo aí que existem algumas espécies de aves que tanto o macho quanto a fêmea vão fazer o processo de incubação, que a gente conhece como chocar, né? Vão chocar os ovos, eles vão ficar revezando justamente para que a ave, a mãe, né, ela possa sair para se alimentar, mas geralmente, em algumas espécies, eles fazem esse revezamento para manter a temperatura dos ovos constante. Isso é necessário para o desenvolvimento do embrião até o seu nascimento. Olha só que interessante sobre esses indivíduos. Eu falei para vocês das características gerais, mas agora eu vou falar das características específicas, começando aí com o grupo das paleognatas, que também, volto a frisar, conhecido como ratitas. Características principais delas aí é a ausência de uma estrutura chamada de quilha no externo, que impede o voo, e então a gente já vamos supor nessa característica em específico que, por causa disso, os outros indivíduos conseguem voar, conseguem sobrevoar. Elas vão ter, as paleognatas, as patas robustas para a corrida, por exemplo, porque se elas não vão voar, o método de deslocamento delas será terrestre. Elas também terão mais incidência, isso é um estudo já relacionado com uma curiosidade da evolução desses indivíduos, por serem um grupo muito antigos. Eles começaram a ser observados, de acordo com os vestígios fósseis, a incidência delas ainda no continente Gondwana, que é aquele continente primário de milhares de anos atrás, em eras geológicas. Então, nesse continente Gondwana, a incidência delas era na parte sul dos continentes. Isso que quer dizer que a maior incidência delas seria nos continentes do sul, o que corresponde hoje em dia às Américas e à África. Os exemplos, como foi mostrado anteriormente, vale frisar aí avestruz, ema, réa, kiwi, casuá e os tínamos, né? E essas aí são as características principais das ratitas. Agora vamos conhecer do outro grupo, que são as neognatas. Olha aí, em contraponto aí, a primeira característica, que a outra anterior não apresentava a quilha, essa vai ter a quilha, que está no externo e é essencial para o voo desse indivíduo. Isso vai propiciar, alavancar o voo no momento que ela precisa dar aquela prepulsão. É um grupo que vai ter uma grande diversidade de espécies, grupo mais atual evolutivamente. Então, quando ele evoluiu, houve uma explosão, na verdade, no sentido de evolução, houve uma aceleração e a abrangência dela é em todo o planeta. E exemplos dessas aves aí, temos as aves de rapina, os papagaios, os beija-flores e os pinguins. Olha só que interessante. Então, eu mostrei para vocês aí as características no geral. Comecei a falar no geral e depois detalhei das paleognatas e das neognatas. E agora a gente vai voltar para uma característica geral que é dentro do desenvolvimento dessas aves. Então, depois da fecundação, lógico, temos aí o desenvolvimento do embrião,
que ainda dentro do ovo, isso aqui é muito interessante, com nutrição feita pela gema. Muitas vezes a gente estuda que a parte da clara que vai servir de alimento, ela vai servir de alimento, mas no início do desenvolvimento embrionário, parte da gema vai servir de alimento para esses animais, tá bom? Já a clara tem as funções tanto de nutrir o embrião, como de protegê-lo, por exemplo, de choques, de impactos mecânicos que possam ocorrer com o ovo, né? Choques, impactos. É claro que uma queda não vai simplesmente impedir que ele se parta, mas são choques leves. E os filhotes têm uma característica ao nascer que os classifica como nidícolas, quer dizer que são aqueles filhotes indefesos ou precoces, que nascem com a capacidade de locomoção. Dentro da estratégia evolutiva deles, de presa e predadores, os nidícolas, eles podem, alguns representantes deles, dentro da ecologia, podem ser denominados os cais estrategistas, enquanto que os precoces são R estrategistas, são aqueles que já têm uma grande quantidade que nasce, já vão ter essa capacidade de locomoção justamente com um mecanismo de defesa dessas espécies, é o que é mais observado entre um e outro. E para continuar aí o desenvolvimento desses indivíduos, nós temos os juvenis, né? Os juvenis, que é o período de crescimento entre esses indivíduos. Se você observar bem em imagens, quando a gente faz, ou mesmo observar a formação e o desenvolvimento de um pintinho, você vai perceber que existe uma mudança de pluma para pena, na estrutura da pena deles, né? Que a gente popularmente chama de pluma e pena. Então, isso aí é a fase juvenil deles, seguindo para a fase de maturidade, até chegar aquele momento que ele já está pronto para se reproduzir, que é a maturidade sexual, onde tem a capacidade de se reproduzir, e aí começa todo aquele ciclo de reprodução interna, com a presença de gametas masculino e feminino, são dioicos, tá? Esses indivíduos. E uma coisa bem interessante sobre eles é a questão da longevidade. Algumas espécies, elas chegam a viver anos até várias décadas, como que ocorre, por exemplo, com as araras. Bem interessante aí. Outra coisa interessante sobre esses indivíduos é que algumas espécies escolhem seus parceiros para a vida inteira. Então, eles têm quando escolhem seus parceiros na fase da maturidade sexual, aquele parceiro vai ser para a vida toda. Olha só que interessante sobre esses indivíduos. O que a gente vai ver a seguir vai ser alguns exemplos de aves da Amazônia, bem representativos, e eu vou passando para vocês aí as características delas no que diz respeito à classificação taxonômica. A primeira é a arara, né? São as araras. Arara é o nome dado a determinadas aves que fazem parte da família Psittacidae. São aves relativamente grandes, igual a que a gente viu anteriormente, pousando lá no meu braço, e que se destacam por sua coloração vistosa. Olha só que interessante. A outra ave de exemplo aí é o tucano. Tucano é o nome dado a diferentes espécies de aves, viu? Não tem só um tipo, não. Que possuem esse bico que é longo e ele tem cores vibrantes. Essas aves fazem parte da família Ramphastidae. Para dar continuidade ao nosso exemplo, vamos entender um pouquinho mais a taxonomia das neognatas, a seguir conhecendo outros exemplos. Os beija-flores, a começar por eles, eles são um grupo bem interessante, é uma ave originária das Américas, sendo encontrada apenas no continente americano, que vai desde o Alasca até a América do Sul. Eles pertencem à família Trochilidae, que possui cerca de pelo menos 330 espécies catalogadas. E aqui no Brasil existem diversos, devido à sua preferência pelo clima encontrado no país. O local onde o beija-flor vive, em sua maioria, é em ambientes tropicais,
próximos da linha do Equador. Então, o bioma amazônico é o local ideal para o desenvolvimento desses indivíduos. O outro exemplo que eu trago para vocês aí é da galinha d'água. Olha só que interessante, a galinha d'água é uma ave da família Rallidae, é uma ave aquática com incidência em várias partes do Brasil, porém ela é escassa na floresta amazônica. E acreditem, ela não é muito frequente no Pantanal. É conhecida também como galinhola no sul do país, jaçanangalo no nordeste, peituda no sudeste, e antigamente ela era tratada como uma subespécie galínula Coloropus no mundo velho, o que já remonta justamente àquilo que eu citei anteriormente, nessa questão de mudança de classificação taxonômica de algumas aves, né? A galinha d'água ela sofreu essa mudança depois dos estudos filogenéticos, ela foi reagrupada. O último exemplo que eu trago para vocês aí, que é o mais comum e o mais interessante de todos, eu creio que cai no gosto popular, são os papagaios. E esse indivíduo que está aparecendo para vocês aí é o papagaio verdadeiro, que é uma ave piscitaciforme da família Piscitacidae, e devido ao dom da fala, esse papagaio é muito procurado pelos homens para servir de aves de estimação. Centenas deles são capturados e comercializados, infelizmente, clandestinamente, em feiras e mercados. Então, essas aves que eu trouxe para vocês originalmente da Amazônia, elas são classificadas como aves silvestres. E aves silvestres, elas não são domesticadas e você não tem licença para isso. Existem alguns criadores, alguns pesquisadores que vão buscar essa licença. Fora isso, a comercialização dela, assim, livremente em mercados, caracteriza a clandestinidade. Tenhamos cuidado com relação a essa prática, porque alguns indivíduos as capturam, cortam suas asas para elas não voarem, então mutilam esses indivíduos que acabam sofrendo, ao invés de viver livres na floresta. Isso é só uma dica para vocês. Mas vamos continuar aí o nosso estudo sobre as aves, falando sobre a importância delas. Tem coisas interessantes que eu sempre gosto de trazer para vocês dos grupos que a gente fala, a importância das aves da Amazônia em específico. A primeira delas é a dispersão de sementes, que contribuem para a regeneração da floresta e a manutenção da biodiversidade. É interessante isso porque ao fazer a leitura passa despercebido essa importância. Você deve estar se perguntando como ela vai manter a floresta, como ela vai fazer a manutenção dessa grande biodiversidade, simplesmente se alimentando. As aves que têm o hábito de se alimentar de frutas, depois elas vão despejar dos resíduos delas as sementes que já passaram pelo processo do sistema digestório todinho, completo, e elas vão ser despejadas em suas fezes. Uma coisa interessante é que existe, por conta dessa passagem dela pelo sistema digestório das aves, essas sementes, elas vão sofrer uma quebra de dormência, o que caracteriza que essa quebra de dormência delas vai fazer com que elas germinem com mais facilidade lá no meio onde elas vão ser dispersadas pelas fezes das aves. Olha que coisa interessante aí o papel da ecologia desses indivíduos. A outra aí é o controle de população de insetos. Sim, elas predam insetos que podem ser pragas para as plantas. Então imaginem aves que predam insetos diminuindo a população desses indivíduos num determinado local, o que vai causar um desequilíbrio na cadeia alimentar, aumentando a quantidade de insetos que podem configurar verdadeiras pragas em determinados plantios e lavouras. Para dar continuidade aí à importância desses indivíduos, temos a polinização, cuja algumas espécies transportam pólen entre flores, permitindo a reprodução das plantas. Creio que o mais expressivo de todos aí seja o beija-flor. Quem não viu o beija-flor, olha o nome aí, beijando uma flor, né?
Inclusive, ele tem um outro nome popular que é chamado colibri, é a mesma coisa, viu? Beija-flor e colibri. E a indicação da qualidade ambiental, elas vão ser bioindicadores, que é a presença ou ausência delas, ou seja, aumentando ou diminuindo também a população de certas espécies, pode indicar a saúde do ecossistema. Por fim, sobre a importância, temos aí o valor cultural e simbólico, que representa a importância cultural para diversos povos da região, da nossa região, principalmente retratada em algumas festas populares, bastante representativos, e no ecoturismo, que atraem visitantes que contribuem para a economia local.